A parábola do mordomo infiel ou administrador infiel fala sobre a necessidade da prudência que deve caracterizar os seguidores de Cristo. O significado dessa parábola de Jesus expressa uma advertência sobre a forma diligente com que a vida cristã deve ser vivida. A parábola do mordomo infiel está registrada no Evangelho de Lucas 16, do 1 ao 9. Jesus contou a parábola do mordomo infiel aos seus discípulos. Esses discípulos provavelmente não resumem a um grupo de 12 apóstolos, mas um grupo maior de pessoas que seguiam Jesus. Apesar de ter sido pronunciada aos seus discípulos, os fariseus também as ouviram. Jesus pronunciou essa parábola logo após ter contado a parábola do filho pródigo. Vamos para o resumo da parábola. Na parábola do mordomo infiel, Jesus falou sobre um homem rico que empregava um administrador. Esse administrador, ou mordomo, foi a causa diante dele de esbanjar seus bens. Praticamente uma péssima gestão. Então, o homem rico chamou o mordomo para que ele prestasse contas de sua administração. O patrão lhe avisou que ele não poderia mais continuar na administração de seus bens. Diante daquele impasse, o mordomo argumentou consigo mesmo: o que vou fazer, já que meu senhor tirou de mim a posição de administrador? Cavar? Não posso. De mendigar? Tenho vergonha. Então ele teve uma ideia do que fazer para não ficar desempregado quando estivesse desempregado. Essa foi a ideia. Antes de entregar suas contas, vamos lá, o mordomo chamou cada um dos seus devedores de seu patrão. Então ele perguntou a cada um deles o valor de sua dívida para com o seu senhor. Conforme cada devedor ia falando o valor de sua dívida, o mordomo infiel lhe ofereceu um grande desconto. Por exemplo, um homem que devia a um homem rico 100 medidas de trigo recebeu do mordomo infiel 20% de desconto. Assim, sua dívida foi atualizada para 80 medidas, registrada em Lucas 16, 4 ao 7. Ao fazer isso, o mordomo infiel estava construindo bons relacionamentos que lhe ajudaria no porvir, meus irmãos. Muito provavelmente, os devedores não perceberam que estavam participando de uma fraude, mas pensava que o desconto era um desconto legítimo e tinha a aprovação do credor, conforme a narrativa de Jesus. Tudo indica que os devedores não sabiam que o administrador estava sendo infiel. Depois dessa trama, o mordomo infiel entregou as contas em ordem ao seu patrão. Ao perceber que o mordomo infiel havia feito, ele reconheceu sua astúcia. Ele elogiou o mordomo infiel por ter agido com sagacidade e de ter sido esperto ao garantir sua provisões futuras para um tempo em que estivesse desempregado. Lá em Lucas 16, verso 8. O homem rico sabia que não poderia mais reverter os descontos concedidos por seu administrador. Em nome dele, né? Então vamos entender o significado da parábola desse mordomo infiel ou de administrador infiel. O significado da parábola tem sido muito discutido, meus irmãos. As pessoas encontram algumas dificuldades em interpretar essa dificuldade, né, encontrada nessa parábola. Porém, geralmente ocorre ao tentar, ou seja, atribuir o significado desnecessário a detalhes sem importância na parábola.
Na verdade, o significado dessa parábola pode ser percebido em sua conclusão. Jesus Cristo diz: porque as pessoas deste mundo, ao tratarem com seus iguais, são mais astutas do que as pessoas que têm luz. Façam mais amigo para si por meio do mamon, da injustiça, para que quando eles se forem, recebam vocês habitações eternas. Lucas 16, verso 9. Algumas pessoas pensam que Jesus elogiava a desonestidade. Isso falando da desonestidade do mordomo. Nessa parábola, mas isso não é uma verdade, meus irmãos. Na parábola, Jesus aprova ou elogia o comportamento fraudulento, muito menos ele incentiva seus seguidores a agir de mesma forma, agir de desonestidade. Isso fica claro, meus irmãos, na sequência de seu discurso. Jesus repreende esse comportamento que gera uma desconfiança e exorta acerca do mau uso das riquezas, registrada em Lucas 16, 10 ao 13. A mensagem da parábola, ela enfoca, né, a astúcia desse mordomo infiel em fazer provisão para o seu futuro. Assim, seu significado indica que muitas das vezes as pessoas iníquas se mostram mais precavidas do que os crentes. É exatamente sobre isso que Jesus ele adverte em sua palavra. Em suas palavras, ele conclui isso na parábola. Se até mesmo os filhos das trevas conseguem ser providentes, mesmo usando de forma desonesta e egoísta, as oportunidades e recursos materiais que lhes são apresentados para atingir propósitos terrenos. Os cristãos não devem fazer menos, porque isso, e em outras palavras, muitas das vezes, os ímpios tratam com mais sagacidade e diligência seus assuntos terrenos do que os próprios cristãos. Tratam as suas questões que envolve sua salvação. E falando da salvação eterna. Aplicação para essa parábola, vamos lá. O cristão não pode agir de maneira egoísta e soberba. Ele não pode cair na armadilha da avareza. Ao invés disso, o cristão deve construir bons relacionamentos que terão implicações eternas. Por meio do mamon, da injustiça, isso significa que a piedade e a generosidade devem caracterizar na vida cristã, de modo que o principal objetivo do crente é conduzir as pessoas a Cristo através do anúncio do Evangelho. Como administradores fiéis, os cristãos devem usar todos os seus recursos que lhe foram confiados por Deus para não com os seus propósitos esses egoístas, mas em prol da causa do reino de Deus e das verdadeiras riquezas espirituais. Aqueles que foram alcançados pela pregação do Evangelho, impulsionado pela boa mordomia cristã, poderão se tornar amigos que darão boas-vindas aos cristãos generosos no lar celestial.